E hoje a gente vai falar de um tema bastante sensível, que é os decepcionados. Quando traz e chega lá, fala assim: nossa, que igreja foi que você me levou? Mas não é o caso da família aqui, eu sei que não. Irmãos, olha só, eu estou falando isso por conta de algumas leituras que fiz dessa experiência que eu e Sandra tivemos nessas nossas férias. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês aí, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 10. Nós separamos esse texto. Quero agradecer o Ilcinho que fez esse banner tão simpatizinho aí, né? Pessoa aqui com o coraçãozinho todo estraçalhado, porque foi decepcionado. Mas eu quero falar desse tema sensível hoje com os irmãos, porque foi uma experiência muito forte que tive enquanto passamos alguns dias ali na Europa, tanto em Portugal quanto na Espanha. E encontramos ali um clima de muita decepção com essa questão do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da direção de Deus. E aí eu separei um personagem aqui para a gente fazer, e a palavra de Deus também alcançar o teu coração aí, porque eu creio que todos nós, de alguma forma, já tivemos algum tipo de decepção nessa questão de nos relacionarmos com aqueles em que nós temos a expectativa de que seja chamado o povo de Deus. Versículo de número 10 do capítulo 19 de 1 Reis diz assim, ó: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando me matar. Quem é esse personagem? É Elias, irmãos. E entre tantas coisas que a gente poderia falar de Elias, eu quero dizer um destaque que foi dado por Tiago no capítulo 5, no versículo 17. Tiago diz assim, ó: Elias era humano como nós. Elias era um homem como nós. E teve uma grave, uma profunda decepção com o povo de Deus, com o líder maior de Deus, do povo de Deus, e também com os sacerdotes que deveriam estar ali, ladeado com ele, nessa grande luta para trazer o povo para a manifestação da vontade de Deus sobre eles. O que aconteceu com Elias é uma coisa muito interessante assim, estava ligado à expectativa. Irmãos, quando fomos bastante abençoados nessa nossa viagem, e lá nós conhecemos alguns lugares assim, e eu ouvi um testemunho bem, sem a pessoa estar pensando que estava me dando um testemunho. Um dos lugares bonitos que vimos, põe aí para nós, Jéssica, é um lugar chamado Monte da Guia, não é? É a outra, é a primeira, Jéssica, uma que aparece, essa capela aqui, irmãos. Põe a outra foto, Jéssica. Essa é o Monte da Guia. Ela fica num lugar lá em Vigo, num lugar muito estratégico, na expectativa de que os marinheiros, ao chegar, porque ali é uma grande enseada, do monte ele já visse lá a Virgem da Guia. Essa capela foi feita em volta de uma imagem da Virgem da Guia. Só que, ao ouvir o testemunho, um dos testemunhos da irmã da Sandra Valentina, que quando ela fez a primeira comunhão, as crianças tinham que subir esse monte a pé até lá em cima, é alto. A gente subiu de carro, e de carro a gente viu como era difícil chegar até lá. E até chegar lá para fazer uma espécie de penitência. O outro monte é chamado Monte Elba, é o outro lugar que me chamou muita atenção também, uma capela lá na ponta do monte assim. E sabe o que o Espírito falou comigo? Eu falei assim, é interessante, né? Uma das propostas, e como que está a Europa, pelo menos a família que visitamos,
e de um modo geral, eu acho que eles representam os europeus de um modo geral. Eles estão muito decepcionados, eles não têm assim um estímulo. Um dos lugares que nós passamos na frente, assim, um grande mosteiro que está sendo fechado, porque os jovens não têm interesse mais nenhum em se virem vocacionados para dar continuidade ao sistema religioso comum à Europa. Então, eles estão muito decepcionados por algumas coisas, por os representantes da religião não se apresentarem como instrumento de bênçãos na mão de Deus para abençoá-los. E é interessante isso. Aí eu comecei a ver, e essas duas capelas no monte, assim, eu falei assim, ó, isso aqui para mim é o símbolo do que muitas vezes nós fazemos, estimulando as pessoas a fazerem os seus sacrifícios, a fazerem a sua penitência. O lugar é bonito, mas é inacessível. É um lugar que tem que ir alto, as crianças tinham que subir aquele monte no dia para lá fazer, e ainda bem que não forçaram a subir de joelho, porque aí seria demais, né? Mas, irmãos, uma coisa que me tocou muita atenção, me chamou muita atenção, é como essa postura daqueles que se colocam como representantes de Deus, começa a colocar barreiras, para que as pessoas venham fazer sacrifícios, muito, muito além das suas forças, para então agradar a Deus. E isso não é uma realidade só da religião vigente da Europa, não. Isso é uma realidade de todas as religiões. E o que isso provoca? Provoca uma decepção. Uma decepção. As pessoas ficam decepcionadas, as pessoas perdem a crença. E a exemplo de Elias, acaba se isolando e acaba de uma certa forma se afastando da bênção de Deus, porque outros falharam com eles. Então hoje a gente encontra lá, não é? Essa frieza, essa não se ouve falar de Deus, não se ouve falar de Jesus, e nós ali tentando de alguma forma, a Sandra com o jeitinho dela, deixar a semente do evangelho ali, espero que tenha deixado, mas essa ilustração de ver essas duas capelas lá no alto, numa situação inacessível, difícil de chegar, me fez então trazer para os irmãos essa questão dos decepcionados, e talvez essa palavra possa entrar no teu coração hoje, porque o personagem de hoje, a Bíblia diz em Tiago 5,17, que ele era um ser humano como nós, um humano como nós, que muitas vezes nos decepcionamos com aqueles que são chamados representantes de Deus, povo de Deus. Essas figuras, pastores, padres, gurus, né, líderes religiosos, é uma fonte muito grande de decepcionadores. Elias se decepcionou muito com os sacerdotes da sua época, que eram homens que deveriam estar ali, não servindo a Baal junto com os outros sacerdotes, mas junto com ele, lutando pela fé, lutando pela manutenção da relação saudável que aquele povo tinha com Deus, antes da idolatria tomar conta dos seus corações. Mas e essas figuras? Talvez você tenha já sentido uma forte decepção com relação a algum líder religioso, algum pastor, alguma pastora, algum apóstolo, algum diácono, algum presbítero. Essas pessoas são um foco muito grande de decepção, não é? Eu tenho que acertar-me com Deus muitos pontos, porque querendo ou não, tenho consciência que já decepcionei algumas pessoas, não é? E necessito do perdão dessas pessoas, para que o meu erro, a minha falha, não venha afastar essas pessoas da manifestação do querer, da vontade de Deus. No caso de Elias, qual foi a fonte da decepção de Elias? Elias, irmãos, teve uma experiência muito grande, só quero citar para os irmãos do capítulo 18, foi quando houve aquele grande avivamento ali, circunstancial, quando Elias desafiou os profetas de Baal a clamar ao seu Deus. Você vai ver isso lá no capítulo 18, você vai ver a partir do capítulo inteiro esta questão, mas de repente acontece isso, o fogo desce, o culto vira uma manifestação do poder de Deus,
a proposta de Elias de que o Deus que fizesse descer o fogo do céu seria o verdadeiro Deus, o Senhor liberou a bênção naquele dia sobre o holocausto ali, e tudo se queimou, e houve então um grande alvoroço. As pessoas se emocionaram, começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ficou totalmente empolgado com aquilo. Agora vai. O povo está apaixonado por Deus, o povo crê no Senhor. Agora nos uniremos e baniremos todos os inimigos da fé do Senhor. Vamos restaurar de novo o culto ao Senhor, vamos restaurar o altar, vamos restaurar a adoração, vamos restaurar a nossa missão, vamos restaurar a nossa caminhada com Deus. Essa era a esperança de Davi, porque o fogo de Elias, porque o fogo do Senhor havia descido e o povo tinha visto com os seus olhos. Você já teve experiências fortes assim? Você já teve momentos em cultos em que você viu a manifestação do poder de Deus? Eu creio que muitos de nós aqui já vimos isso, já experimentamos isso, mas de repente, chega segunda-feira e parece que aquilo era só no domingo, ou então só no congresso, ou então só na reunião, ou então só lá naquele local. Essa foi a grande decepção de Elias, porque ele ficou na expectativa de, depois daquilo que aconteceu no capítulo 18, no versículo de número 38 e 39, que eu não vou ler, depois os irmãos podem olhar aí. Elias então esperava um grande avivamento, um levante contra as forças do mal, um grande estabelecimento de um novo tempo de relacionamento com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que veio para Elias? Uma ameaça de morte. Olhe comigo para o capítulo de número 19 agora, só para os irmãos terem uma noção. Olhe no capítulo 19, nos versículos de 1 a 3 comigo, por favor. A Bíblia diz assim, ó: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos. Estou lendo 1 Reis, capítulo 19, tá? Versículos de 1 a 3. Como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Ó, versículo 3, irmãos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Que interessante. Por que a Bíblia diz que Elias era um homem como nós? Porque a gente tem isso. Como a gente é sensível, como a gente como a gente abre mão da bênção com muita facilidade. Irmãos, Elias, na minha expectativa, devia falar assim para Jezabel: pode vir quente que eu estou fervendo aqui, pode vir. Quem que é Jezabel? O Senhor acabou de provar o poder dele descer fogo do céu. Agora vem, Jezabel era a rainha, né? Que era casada com Acabe, o rei que deveria adorar a Deus, mas estava adorando Baal. Falou assim: manda Jezabel vir. Mas não, irmãos. De uma hora para outra, Elias foi tomado por um desânimo, foi tomado por um medo espiritual que o fez fugir. Muitas vezes acontece isso conosco, a gente desanima, e sem que você perceba, você está fugindo de Deus, você está fugindo do seu ministério, você está fugindo do seu compromisso com Deus, você está fugindo de uma vida saudável com o Senhor, só porque você teve uma decepção, só porque alguém falou algumas palavras duras para você, e a religião vem com essas ameaças mesmo, irmãos. Você já foi ameaçado assim de não ser abençoado se você não fizer isso, principalmente na área financeira? Se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar, você vai gastar na farmácia, é impressionante. Você já teve uma decepção assim de promessas, de que haveria cura naquele lugar, de que haveria manifestação de milagre naquele lugar, e o que você viu foi uma grande representação só. Muita gente se decepciona, foi o que aconteceu com Elias. E sabe o que acontece? A gente bate um desânimo, tenta, vou desistir. Foi o que aconteceu com Elias. Ele esperava que aquele grande avivamento que aconteceu ali, logo depois do meio-dia,
quando o fogo do Senhor desce, ele esperava um grande avivamento, mas o que ele recebeu foi uma ameaça. Você teve uma experiência com Deus, mas sabe o que você recebeu? Foi a ameaça de Deus. Como se Deus, se você não fizer do jeito que o ameaçador está dizendo, Deus não vai te abençoar. Sabe o que aconteceu? Você se decepcionou. Você se decepcionou. A Bíblia continua dizendo sobre essa experiência de Elias. Ele mostra como é que é uma reação de um decepcionado no caso de Elias. Ele foge, ele se isola e ele começa a se vitimizar. Olhe comigo, por favor, queridos. A partir do capítulo de número 3, versículo 3, quer dizer, olhe para o versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Olha como Elias está, olha como ele está tão decepcionado. A coisa é tão forte, a decepção foi tão grande, que Elias está falando em morte, irmãos. Talvez você não tenha falado em morte, de morte física, mas a gente começa a viver uma morte espiritual, um esfriamento dentro de nós, porque alguém me decepcionou, porque alguém fez exatamente ao contrário da expectativa que eu tinha. É impressionante isso. Como é que Deus age diante de um decepcionado? Como é que Deus faz, irmãos? Olha, irmãos, é a especialidade de Deus. A Bíblia diz que Elias começou a dormir ali. Olha no versículo de número 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta e come. Essa é a especialidade de Deus. Não desistir de você. Ir aonde você está. Qual que é a especialidade da religião? Não, você que tem que vir aonde Deus está. Você tem que subir o monte. Você tem que ir lá naquelas alturas. Você que tem que se esforçar. Olha o que a Bíblia diz. Um Deus que vai atrás do decepcionado. Deus está atrás de você. Deus não desistiu de você. Você pode ter desistido do povo de Deus, mas o Deus desse povo não desiste de você. A Bíblia diz que a ação de Deus, irmãos, é uma ação daquilo que nós precisamos. Olha que coisa linda, no versículo de número 6, a Bíblia diz assim, ó, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão sobre as brasas quentes e um jarro de água. O que é isso? Senão o alimento que você precisa, o pão da vida que é Jesus, e a água da vida que é Jesus, para você estabelecer de novo a sua força, e nesta força, você se levantar e começar a entender de que Deus não desistiu de você, você se decepcionou com o povo dele, ele não tinha nada a ver com isso, porque ele não desistiu de você, e ele também não desiste do seu povo, apesar do seu povo. É impressionante, irmãos, como a Bíblia diz que Elias foi alimentado com um pão e com a água. Eu levei logo isso lá para Jesus. Esse é o Cristo, Jesus. E Deus está sempre pronto, porque Deus não desiste. Então bora entender, compreender. A Bíblia vai dizer que o anjo toca em Elias e diz para ele no versículo de número 7, levanta e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, se alimente de Cristo, para ver se você não vai ser fortalecido. Não vai atrás de doutrinas humanas, não vai atrás dos não podes da religião, não vai atrás dos montes, muitas vezes inacessíveis, que você precisa subir para ir lá, pagar uma penitência e chegar lá em cima, e então receber o favor de Deus. Não, se nutra com Cristo, aonde você está, como você está, e com a força desse alimento, você vai fazer exatamente o que é preciso ser feito. Sabe o que aconteceu com Elias?
ele come, ele se alimenta, ele levanta e com aquela comida ele viaja 40 dias e 40 noites até chegar, estou lendo o versículo 8 do capítulo de número 19, até chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus, e ali ele recebe um tratamento muito abençoador, sabe assim, irmãos? O Senhor tem um jeito especial de tratar com cada um dos seus. O Senhor sabe o que aconteceu com você. O Senhor sabe aonde está doendo. O Senhor sabe por que está doendo. Não há um padrão no tratamento de Deus com ninguém. Tanto é que a Bíblia vai nos trazer, irmãos, vai nos trazer a manifestação do querer de Deus aí. Olhe junto comigo, bem rapidamente, para os versículos de número 11 a 16 do capítulo 19. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Preste atenção aqui, ó. Entre você e Deus, você vai ouvir um comando dele. Deus vai te dar alguma ordem para que você vá e cumpra, para você sair da situação em que você está. O Senhor fala: saia e vá para tal lugar. O Senhor vai dizer: saia e faça isso, saia e faça aquilo. Há um comando direto de Deus. Nenhum pastor vai fazer isso, nenhum profeta vai fazer isso. É entre você e Deus, porque você está sendo alimentado por Jesus, você está comendo o pão da vida, a água da vida. Vem o comando. Sabe por quê? Os homens inventam o que Deus quer falar com você, mas Ele não. A voz de Deus é clara: saia e vai. Agora, olha as experiências. Olha que coisa linda, irmãos. Acompanhe comigo agora, eu vou ler bem rapidinho aqui, para os irmãos saberem o que aconteceu aqui. Então veio um fortíssimo, estou lendo o versículo de número 11. Então veio um fortíssimo vento que separou os montes, esmigalhou a rocha diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Percebe como Deus... Não dá para padronizar. A ideia que se tem é que só é no fogo que Deus fala, não é? Não. Houve várias manifestações ali. E naquele dia, para Elias, Deus falou na voz da calma. Mas Deus fala no fogo? Fala. Deus fala quando está tudo chacoalhando? Fala. Mas naquele dia, para Elias, Deus falou no murmúrio de um suave vento que passava. Sabe o que eu quero trazer a teu coração? Que o Senhor sabe como você vai ouvi-lo. O Senhor sabe o quanto doeu, o quanto foi impactante, o quanto você está decepcionado, o quanto você está desanimado. A Bíblia diz assim, ó, que depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Olha que Deus já tinha mandado fogo no capítulo 18, hein? Agora não é fogo, mas um vento suave que veio, um murmúrio de uma brisa suave. A Bíblia então diz que Deus trata com Elias. Sabe como é interessante, irmãos? Deus não quer mudar o raciocínio de Elias, porque Elias está batendo em uma tecla só. Olhe comigo. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Antes disso, o Senhor pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando me matar. Ele não muda o disco, ele não muda o raciocínio. Ele continua respondendo a mesma coisa. É interessante, irmãos, que Deus não quer mudar o raciocínio de Elias. Não dá para tirar o que você está sentindo. Não dá para tirar a concepção que você tem dessa situação.
Você tem certeza que é isso. É interessante que Deus não diz para Elias que não é isso. Deus deixa bem claro, Ele quer que você saiba que a vida continua e que você não está tão sozinho assim como você pensa. É interessante, eu acho lindo o que Deus diz para Elias no versículo de número 18. Olha o versículo de número 18 do capítulo 19, irmão, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Deus não quer mudar o seu raciocínio, mas Ele quer que você saiba que tem gente boa também. Tem muita gente querendo acertar, irmãos. Sabe, você jogar tudo, porque você teve uma decepção, você julgar todo mundo igual. Jesus fala para que nós não venhamos julgar ninguém. Capítulo 7 de Mateus, versículo 1 vai dizer assim: a ninguém julgueis. Sabe por quê, irmãos? O escândalo vem, a decepção vem, mas a Bíblia diz que quem vai cuidar dos escandalizadores, dos que se decepcionam, é Deus, não é você. O seu ódio, a sua raiva, a sua decepção, o seu afastar de Deus, não vai atingir em nada quem te decepcionou. Deixa com Deus, entrega com o Senhor. Sabe por quê? Tem muita gente boa, tem muita gente querendo acertar, tem muita gente querendo fazer o certo, tem muita gente sendo ajudada por Deus para fazer o que é preciso. Tem uns picaretas? Tem. Como diria o Geraldinho, tem uns curvas de rio? Tem. Mas tem muita gente boa, irmãos. Tem muita gente boa. Por isso que Deus não quer, Ele só quer que você retome. A ordem que Deus dá para Elias é: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Obedeça e deixa o resto comigo. Foi o que Elias fez. Elias encontra o primeiro dos 7.000, que é Eliseu, que vai ser o seu substituto. E quando Deus fala que tinha, olha, irmãos, olha que coisa interessante. Quando Deus fala que havia 7.000 que não havia se dobrado diante de Baal, 7.000 àquela época não chegava a 1% da população. Sabe o que isso nos faz lembrar? Deus nunca vai contar com a maioria. Não vai. A maioria não está disposta a fazer o que é preciso. Vai ter sempre uma minoria. Esta minoria foi sempre avisada por nós, por Jesus. Jesus até falou assim: olha, a porta larga muitos entram, mas a porta estreita poucos acertam. Quando Jesus vai falar sobre a adoração e manifestação da vontade dele, no capítulo 18 de Mateus, versículo 19 e 20, ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. Jesus nunca esperou uma grande multidão. O reino de Deus não está na força do número, não é na quantidade das multidões, mas na concordância sobre o poder que há em Cristo Jesus. Olha, se 2 ou 3 se reunirem e concordarem, ali a manifestação do poder de Jesus. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, preste muita atenção. Há avisos bíblicos de que nos finais dos tempos a gente ia encontrar uma situação em que causa muita decepção. Olhe comigo, por favor, para o que a Bíblia diz em Mateus 24, 12. Primeiro alerta: por se multiplicar a iniquidade vai se multiplicar, irmãos. O amor de muitos esfriará. Tome muito cuidado para a iniquidade não esfriar o seu coração. Porque tem muita gente fazendo coisa errada, você começa a esfriar o seu coração. Olha o que Paulo diz, isso aqui é muito forte, irmãos. Olha o que Paulo alerta para nós no capítulo 2 de 2 Timóteo. Ou melhor,
2 Timóteo capítulo 3. Olha que coisa forte, irmãos. Você jamais esqueça disso. A Bíblia vai falar dos nossos tempos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, ó: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha só, queridos, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses. A Bíblia manda a gente afastar dessas pessoas, mas não de Jesus Cristo. A Bíblia nos ordena nós afastarmos dos maus e nos ajuntarmos aos poucos bons. Então, irmãos, não há uma expectativa de que as coisas vão assim, você vai ter que confiar em todo mundo. Tem muito picareta por aí. E por fim, queridos, os dois vão sofrer, tá? Tanto o que causou decepção, como o decepcionado. Ambos serão tratados por Deus. A Bíblia diz assim, ó, em Mateus 18, 6 e 7. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse o pescoço a uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços. Ai dos decepcionadores. Ai dos que causam decepção, pois é inevitável que venha, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Irmãos, deixa com Deus isso. Deixa com Deus essa questão de quem está fazendo mal, de quem não está dando mau testemunho, de quem está dando mau testemunho, de quem está se aproveitando da inocência dos outros, de quem está tirando mais do que colocando, tirando a fé e não enchendo o coração de fé. Porque os dois vão sofrer, tanto o que causa a vítima, como o vitimado. Todos estarão sendo tratados por Deus. Agora eu quero terminar fazendo você lembrar de uma coisa. Lembra que era a minoria? Eu quero te fazer uma pergunta. Você faz parte dessa minoria? Vou criar uma hipótese aqui, irmãos. Digamos que eu entre numa crise. Esqueça de tudo isso daqui. Aí eu me isolo. Deus vai falar comigo do jeitinho que ele falou com Elias. Falou: olha, Arlindo, eu tenho uma galera que eu poupei, que eu separei. A pergunta constrangedora que só você e Deus vai responder agora: você é um desses que Deus poupou? Você é um desses que não faz nenhum alarde da sua fé, mas você está firme no interior da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia? Porque Deus falou para Elias assim, ó, eu reservei 7.000, eu poupei 7.000. Uma minoria, irmãos. A pergunta constrangedora é: você faz parte dessa minoria? Você quer fazer parte dessa minoria? De repente você fala assim: eu não sei não, mas eu quero muito ser um desses que Deus possa contar comigo. Eu quero. Para isso, basta hoje você fazer essa oração assim, ó: Senhor, conta comigo. Eu não sei nem como, mas se o Senhor precisar, pode contar comigo. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei ensinar, não sei liderar, mas eu sei te amar. Eu sei ter fome do pão que o Senhor quer me oferecer. Eu sei ter sede da água que o Senhor quer me dar. Eu preciso disso.
esse pedido que você faz para Deus, faz de você um dos 7.000. Faz você um da minoria. Faz você um daqueles em que o Senhor, no seu tempo e no seu modo, vai usar, porque você está disposto a ser usado por Deus. Caia por terra toda decepção. Você já se decepcionou demais, mas deixa que Deus cuide dessa galera que te decepcionou. Veja direito se é o meu exemplo também. Que tipo de decepção você já causou? E se Deus te conscientizar de alguma coisa dessa, se apresente. Senhor, a quem eu devo pedir perdão? Com quem eu devo consertar? Para onde eu devo ir? O Senhor pode estar falando com você assim: volte para a sua igreja, volte para a sua família, volte para a sua casa, volte para os seus amigos, volte para os seus irmãos. O Senhor vai te dar um comando. Para Elias, Ele deu uma ordem: Elias, vai fazer isso, fazer isso, fazer isso. Para você, Deus vai mandar você fazer o que você precisa fazer.